No começo do terceiro livro, Jósefo mostra o espanto que causou ao imperador Nero esse infeliz resultado de suas armas, o que poderia ter suscitado a revolta de todo o Oriente, e diz que, tendo lançado os olhos para todos os lados, só encontrou Vespasiano, que poderia sustentar o peso de uma guerra tão importante, e lhe deu, então, a chefia e o comando. Em seguida, aborda de que modo esse grande general, acompanhado por Tito, seu filho, entrou na Galileia, de que Jósefo, autor desta história, era governador e o sitiou em Jotapate, onde, depois da maior resistência que se poderia imaginar, ele foi aprisionado e levado a Vespasiano, e como Tito tomou várias outras praças e realizou feitos de incrível valor. Vemos no quarto livro Vespasiano conquistar o restante da Galileia, a divisão dos judeus em Jerusalém, os faciosos, que tomavam o nome de zelotes, tornarem-se senhores do templo, sob o comando de João de Giscala, Anano, sumo sacerdote, levar o povo a sitiá-los. Os idumeus virem em seu auxílio, praticarem crueldades incríveis e depois se retirarem. Vespasiano tomar diversas praças da Judeia, bloquear Jerusalém com a resolução de sitiá-la e desistir desse intento por causa da morte dos imperadores Nero, Galba e Otton. Simão, filho de Joras, outro chefe dos faciosos, ser recebido pelo povo em Jerusalém. Vitélio, que se havia apoderado do império, depois da morte de Otton, torna-se odioso e desprezível por sua crueldade e por sua devassidão. O exército comandado por Vespasiano declará-lo imperador. E, por fim, Vitélio ser assassinado em Roma, depois da derrota de suas tropas, por Antônio Primo, que tinha abraçado o partido de Vespasiano. O quinto livro aborda a formação em Jerusalém de uma terceira facção, da qual Eleazar foi o chefe, e depois, como essas três facções se reduziram a duas, como era antes, e de que modo elas se faziam guerra. Aí vemos também a descrição de Jerusalém, das torres de Hípicos, de Fazael e de Mariana, da fortaleza Antônia, do templo, do sumo sacerdote e de várias outras coisas notáveis. O cerco dessa grande cidade, executado por Tito, as incríveis amarguras e os atos de valor extraordinários que se praticaram de ambos os lados, a extrema carestia que afligiu a cidade e as espantosas crueldades dos faciosos. O sexto livro apresenta a horrível miséria a que Jerusalém se viu reduzida, a continuação do assédio com o mesmo ardor que antes. E de que maneira, depois de um grande número de combates, Tito, tendo forçado o primeiro e o segundo muros da cidade, tomou e destruiu a fortaleza Antônia e atacou o templo, que foi incendiado, não obstante o que esse príncipe tentou fazer para impedi-lo e como, finalmente, se apoderou de todo o restante. No sétimo e último destes livros, vemos como Tito destruiu Jerusalém, exceto as torres de Hípicos, de Fazael e de Mariana, a maneira como louvou e recompensou seu exército, os espetáculos que deu ao povo da Síria, as horríveis perseguições feitas aos judeus em várias cidades, a incrível alegria com a qual o imperador Vespasiano e Tito, que tinha sido declarado César, foram recebidos em Roma e seu soberbo triunfo, a tomada dos castelos de Herotion, de Macheron e de Massada, que eram os únicos lugares que os judeus ainda ocupavam na Judeia, e como os que defendiam esta última, mataram-se todos com suas mulheres e filhos. Eis, em geral, o que contém a história da guerra dos judeus contra os romanos. Não há ornamentos com que esse grande personagem não a tenha enriquecido. Ele não perdeu nenhuma ocasião de embelezá-la, com descrições admiráveis de províncias, de lagos, de rios, de fontes, de montanhas, de diversas raridades e de edifícios, cuja magnificência passaria por uma fábula, se o que ele diz pudesse ser posto em dúvida. Mas vemos que ninguém houve que ousasse contradizê-lo, embora a excelência de sua história tivesse suscitado contra ele tanta inveja. Podemos dizer com verdade que, quer ele fale da disciplina dos romanos na guerra, quer descreva os combates, as tempestades, os naufrágios, a carestia ou o triunfo, tudo aí é de tal modo perfeito, que ele se torna senhor da atenção de todos os que o leem. Eu não tenho receio de acrescentar que nenhum outro, sem excetuarmos Tácito, lhe foi superior nos discursos. Tão nobres eles são, fortes, persuasivos, sempre presos ao assunto e proporcionados às pessoas que falam e às quais se fala.
Podemos louvar também o juízo e a boa-fé desse verdadeiro historiador, pelo equilíbrio que ele conserva entre os louvores que os romanos merecem por terem terminado tão grande guerra e os que são devidos aos judeus, por tê-la sustentado, embora vencidos, com indômita coragem, sem que seu reconhecimento pelos favores que devia a Vespasiano e a Tito, nem seu amor pela pátria, o tenham feito pender contra a justiça, mais do lado de uns do que de outros. Mas, o que eu encontro nele de mais estimável é que ele não deixa, em todos os fatos, de louvar a virtude, de estigmatizar o vício e de fazer reflexões excelentes sobre o adorável proceder de Deus e sobre o temor que devemos ter de seus juízos rigorosos. Podemos afirmar com sinceridade que jamais se viu um exemplo maior que o da ruína dessa ingrata nação, dessa soberana cidade e desse augusto templo, pois que ainda que os romanos fossem os senhores do mundo e esse cerco tenha sido obra de um dos maiores príncipes, de que eles possam vangloriar-se em ter tido por imperador o poder desse povo vitorioso sobre todos os outros e o heróico valor de Tito lhe teriam, em vão, formado o desígnio, se Deus não os tivesse escolhido para executores da justiça. O sangue de seu filho derramado pelo mais horrível de todos os crimes foi a única causa verdadeira da ruína dessa infelicidade. Foi a mão de Deus que pesou sobre o infeliz povo, que, apesar da terrível guerra que o acusava de fora, era ainda eternamente muito mais espantosa, pela crueldade daqueles judeus desnaturados, mais semelhantes a demônios do que a homens. Eles fizeram perecer pelas armas e pela horrível carestia de que eles eram os autores 1.100.000 pessoas, e reduziram o restante a não poder esperar a salvação a não ser dos próprios inimigos, lançando-se nos braços dos romanos. Efeitos tão prodigiosos da vingança pela morte de Jesus poderiam passar por incríveis aos que não têm a felicidade de ser iluminados pela luz do Evangelho, se não fossem referidos por um homem dessa mesma nação, tão ilustre como Jósefo, pelo seu nascimento, pela sua condição de sacerdote e pela sua virtude. Claro, parece-me que Deus, querendo se servir do seu testamento para autorizar verdades tão importantes, conservou por um milagre, quando, depois da tomada de Jotapate, dos 40 que se haviam retirado com ele numa caverna, foi lançada a sorte, tantas vezes, para se saber quais seriam os que deveriam ser mortos primeiros. Ele e um outro, somente, ficaram com vida. Isso mostra que devemos dar a esse historiador uma posição bem diferente do que a todos os demais, pois, enquanto eles abordam acontecimentos humanos, embora dependentes das ordens da divina providência, parece que Deus lançou seus olhos sobre ele para fazê-lo servir ao maior dos seus desígnios. Não devemos considerar somente a ruína dos judeus como um mais espantoso efeito da justiça de Deus e a imagem mais terrível da vingança que ele exercerá no último dia contra os réprodos. Devemos também considerá-la como uma das provas mais brilhantes que lhe aprouve dar aos homens acerca da divindade de seu Filho, pois tão prodigioso acontecimento tinha sido prédito por Jesus Cristo, em termos precisos e claros. Ele tinha dito aos seus discípulos, mostrando-lhes o templo de Jerusalém, que todos aqueles grandes edifícios seriam de tal modo destruídos que não ficaria pedra sobre pedra. Ele lhes havia dito que quando vissem as armas rodear Jerusalém, deviam saber que sua desolação estaria próxima. MC 1:3, 2, LC 19:44, 21 e 20, 21, 23, 24. Ele tinha notado em particular as espantosas circunstâncias dessa desolação. Pai, disse ele, das mulheres que estiverem grávidas ou tiverem crianças de peito, naqueles dias, pois esse país será oprimido por males, e a cólera do céu cairá sobre esse povo. Eles passarão pelo fio da espada. Serão levados escravos para todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos gentios. Por fim, ele tinha declarado que o efeito dessas profecias estava prestes a acontecer, que o tempo se aproxima, MT 23 e 33, e mesmo que aqueles que eram do seu tempo poderiam vê-lo. Eu vos digo, em verdade, disse ele, que tudo isso virá a acontecer sobre essa raça que existe hoje. MT 23 e 36. Todas estas coisas tinham sido préditas por Jesus Cristo e escritas pelos evangelistas, antes da revolta dos judeus, e quando não havia ainda nenhuma probabilidade de tão estranha mudança.
Assim como a profecia é o maior milagre e a maneira mais poderosa com que Deus autoriza a sua doutrina, essa profecia de Jesus Cristo, a qual nenhuma outra é comparável, pode ser o encerramento e término das provas que deram a conhecer aos homens a sua missão e origem divina, pois nenhuma outra jamais foi tão pontualmente realizada. Jerusalém foi destruída por completo pelo primeiro exército que a sitiou, e não ficou o menor vestígio daquele soberbo templo, admiração do universo e objeto de orgulho dos judeus, e os males que os oprimiram correspondem claramente a essa terrível predição de Jesus Cristo. Mas, para que tão grande acontecimento pudesse servir também de aviso aos que deviam ainda nascer no correr dos tempos, como aos que dele foram espectadores, era além disso necessário, como eu já disse, que a história fosse escrita por uma testemunha fidedigna. Para isso, era necessário que fosse um judeu e não um cristão, para que dele não se pudesse suspeitar de ter anexado os fatos às profecias. Era ainda necessário que fosse uma pessoa de alto nível social, a fim de que estivesse a par de tudo. Era necessário que tivesse visto com os próprios olhos tantas coisas prodigiosas que deveria relatar, a fim de que se lhe pudesse dar fé. Por fim, era preciso que fosse um homem capaz de corresponder, pela grandeza de sua eloquência e de sua inteligência, à magnitude de tal assunto. Todas essas qualidades exigidas para tornar esta história perfeita, em todos os seus particulares, encontram-se em Jósefo, o que torna evidente que Deus o escolheu para convencer a todos os entes racionais da verdade desse maravilhoso acontecimento. E certo que não parece que, tendo contribuído dessa maneira à divulgação do Evangelho, ele tenha aproveitado, nem tenha tomado parte nas graças que se difundiram no seu tempo, com tanta abundância, sobre toda a terra. Mas se nisso temos motivo de lastimar a sua infelicidade, temos também motivo de abençoar a providência de Deus, que fez servir sua cegueira ao nosso bem, pois as coisas que ele escreveu de sua pátria, com relação aos incrédulos, são incomparavelmente mais fortes para a consolidação da fé cristã do que se ele tivesse abraçado o cristianismo. Assim, podemos dizer dele, em particular, o que o apóstolo diz de todos os judeus: que sua infelicidade enriqueceu o mundo com os tesouros da fé, e que sua pouca luz serviu para iluminar todos os povos. Delictum corum divitais sunt mundiet diminutio orum divitais gentium rm 11:12. A segunda obra de Jósefo, contida neste segundo volume, além de sua vida, escrita por ele mesmo, é uma resposta dividida em 2 livros, ao que Apio e outros tinham escrito contra a sua história dos judeus, contra a antiguidade de sua descendência, contra a pureza de suas leis, e contra o proceder de Moisés. Nada pode ser mais forte do que esta resposta. Jósefo prova irrefutavelmente a antiguidade de sua nação, pelos historiadores egípcios, fenícios, caldeus e mesmo pelos gregos. Ele mostra que tudo o que Apio e esses outros autores alegaram em desabono dos judeus são fábulas ridículas, tal como a pluralidade de seus deuses, e revela de maneira admirável a grandeza dos feitos de Moisés e a santidade das leis que Deus entregou aos judeus por seu intermédio. O martírio dos Macabeus vem em seguida. É um trabalho que Erasmo, tão célebre entre os sábios, chama de obra-prima de eloquência. Confesso que não compreendo como, tendo dela com razão uma opinião tão vantajosa, ele a parafraseou e não a introduziu. Jamais cópia saiu mais diferente do original.